Você não vai usar esse vermelho aí? Eu uso esse aqui? É vermelho também? É da mesma cor. Olha, eu já tô online aqui, deixa eu só ver se tá bem. Gravando, né? Agora tá gravando. Então, todos sejam bem-vindos a essa aula do Nascer Direito. Meu nome é Valéria. A Ruth não me deu ok se ela tá gravando ou não. Tá gravando? Então tá bom. Tô gravando. Ela te Tô deu gravando. ok aí? Já tá ok, pode começar. A REC? Tá. Mandei pra ela no WhatsApp. A gente manda a comunicação aqui. Pois então, meu nome é Valéria. Olá, gente, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas a essa aula do Nascer Direito. Meu nome é Valéria, sou advogada, atuo especialmente em casos de violência obstétrica, direito médico e saúde, tá? Para quem ainda não me conhece, eu acredito que todos aqui me conhecem, porque é uma das últimas aulas que eu dei, né, sobre o que é violência obstétrica. Então, já fiz uma introdução desse assunto, é como se fosse uma continuidade do meu assunto. Hoje quem vai estar nos acompanhando aqui online é a doutora Mônica, que eu sempre peço para ter alguém de referência para olhar, mas não o suficiente dela estar online, né? Ela está realmente aqui, ao vivo, presencial, aqui no escritório. Ela é a minha sócia, né, do Mário Machado Advogados, e atua em casos de direito médico e saúde, com casos tanto de violência obstétrica como também gerais, né, erro médico e tudo mais. Então, uma grande contribuição e é um prazer imenso estar com ela aqui hoje, né, me dando esse suporte visual, né, para a gente não se perder nessa aula, porque dar aula para o computador às vezes não é tão fácil. Pois bem, na última aula eu já me apresentei, né, sobre a minha atuação. Depois eu vou até contar a minha história particular, mas como a gente tem uns 40 minutos, 45 minutos de aula, eu não vou me alongar muito na minha apresentação. Mas aqui está uma foto minha na Alemanha, em Freiburg. E essa é uma foto que eu gosto muito, porque eu estava apresentando um artigo justamente sobre violência obstétrica, uma análise de casos de uma mulher surda que passou por violência obstétrica, e também uma cidade, que é uma cidade aqui eu comentei sobre uma cidade do interior de Goiás, que chama Trindade, que se tem 100 mil habitantes, mas um pouco mais de 100 mil habitantes, e lá só se faz partos cesáreos. Então, é uma cidade toda que se faz cesariana, tá? Ou seja, várias mulheres sendo violadas aí, sendo expostas a um procedimento muito mais danoso, né? E não tendo a opção de parir efetivamente. Pois bem, vamos lá. Deixa eu silenciar o meu celular. Tá silenciado. Está bem. Na última aula que eu dei, né, não necessariamente a última aula que você assistiu, eu falei sobre o que é violência obstétrica e fui exemplificando como identificar isso, fazendo algumas pinceladas de como advogar realmente em caso de violência obstétrica, conseguir identificar a violência obstétrica e o que fazer, né? Falei muito sobre prova também, essa habilidade prática da advocacia, tá? Então, resumindo, para quem às vezes caiu aqui de paraquedas nessa aula, violência obstétrica são todas as violações básicas do direito ao paciente, né? Só que a gente denomina violência obstétrica porque são todas as violações que acontecem durante a assistência obstétrica. E ela abrange a parte da gestante, né, gestacional, também abrange quando fere direito da parturiente e da mulher puérpera, tá? Dentro da violência obstétrica, nós também temos a violência neonatal, né, que é um ramo, porque se a mulher sofre violência, consequentemente, esse bebê também sofre violência, por estar ferindo ali aquele ato sagrado que é nascer, né? Então, tudo que a mulher sente, basicamente, o bebê também vai estar aí sentindo, e muitas das vezes ele é violentado diretamente, tá? Não por reflexo. Que aí eu acredito que a gente vai adentrar sobre violência neonatal em uma outra oportunidade. Então, toda a apropriação indevida do corpo da mulher, onde que ela fica objetificada, né? Se eu pego, por exemplo, essa caneta, né? Se eu pego essa caneta e eu pego e tiro a tampa dela,
certamente ninguém vai ver eu, Valéria, pedindo autorização para essa caneta, certo? Porque é um objeto. É um objeto. Eu faço o que quero com essa caneta. Se você jogar fora, enfiar ela no balde de água, dar descarga, enfiar ela no vaso, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser com essa caneta. Porque ela não é uma pessoa, ela não é titular de direito, ela não tem consciência, certo? Então, se eu pego, por exemplo, eu pego meu cachorro, né? E vou interná-lo numa clínica veterinária, certamente aquele hospital, aquele médico veterinário, ele vai informar para mim o que ele vai fazer, de autorização para mim, que sou dona desse cachorro, né, desse gato, que seja um animal de estimação, vai perguntar para mim, mas esse médico veterinário ele não vai perguntar para o cachorro: ô cachorro, eu posso furar sua veia? Ô cachorro, você quer tomar um comprimido ou não? Por quê? Porque é um animal, certo? Então, quando se fala de seres humanos, pacientes em geral, nós temos aí direito à informação, tá? O paciente tem direito à informação, porque ele não é uma caneta e porque ele não é um animal de estimação. Então, sendo este um ser titular de direitos e sendo por questão de direitos humanos, sim, qualquer procedimento, inclusive os necessários, devem ser informados e pedido autorização, tá? O médico ele tem a exceção de agir quando há necessidade, caso de risco de morte, mas isso não quer dizer que ele vai agir também de qualquer forma e sem informar esse paciente, certo? Ele até tem aquela lacuna, né, da autorizadora legal de agir em casos de risco de morte. Mas o que acontece na prática nos hospitais, né, nas maternidades? Essa mulher, ela é tratada como, alguns casos, como essa caneta, ou outros casos, como aquele animal doméstico, né? Ela aí chega no hospital e vão aí fazendo as intervenções médicas, mesmo as desnecessárias e as necessárias, sem a devida informação e sem ter um consentimento. Ah, Valéria, mas ali na hora do parto não se tem, por exemplo, esse tempo, né? Exemplo, né? Qualquer justificativa, porque é um ato ali, está naquela euforia do momento, aquela gritaria e tudo mais. Gente, isso não é desculpa. E, na verdade, essa é a maior bizarrice jurídica que a gente pode receber como argumento de uma equipe de hospital, de saúde, né? Da assistência de saúde. Por quê? Porque assim, a mulher fica grávida, certo? Em algum momento esse bebê vai nascer. Ele vai sair, né? Ele não vai sair pelo ouvido, ele não vai sair pelo nariz, ele vai sair pela vagina ou por meio de cesariana, certo? São as duas opções. Estando grávida, esse bebê, vivo ou morto, ele vai sair dessa mulher, certo? Isso não há dúvida, né? Não tem como, não existe uma mágica que aquele bebê de repente na barriga daquela mulher e de repente ele, sei lá, foi abduzido. Uau, sumiu o bebê da barriga da mulher. Não, ele vai sair, vai ser por via vaginal ou via corte na barriga, uma cirurgia cesariana, beleza? Isso não tem dúvidas. Então, quanto tempo demora para essa mulher entrar em trabalho de parto ou para chegar no nascimento, né, por via cesariana? Mais ou menos 40 semanas, né? A gente tem aí o básico, né, dentro da normalidade, de 39 a 42, que é o momento ali que vai ter esse nascimento. Mas alguns casos realmente são antes, né? E talvez são exceções, beleza? Tá. Então, essa mulher não tem que fazer pré-natal? Tem, né? Então, quantos encontros que ela faz pré-natal? 4, 6, depende, né, da mulher. Algumas nenhum exame, nenhuma consulta. Mas o que acontece? Se ela faz pré-natal e essa mulher vai parir, você concorda comigo que o pré-natal não é só para poder fazer exame? O pré-natal, se você está preparando a mulher para o momento do nascimento, por que não se faz a informação durante o pré-natal? Por que não se faz, conscientiza essa mulher durante o pré-natal? Então, a informação porque está ocorrendo no momento do parto, ele não é justificativa, e é isso que a gente tem que quebrar. Por quê? Porque é previsível, gente. Esse bebê vai nascer e é por via vaginal ou via cesariana. Então, temos que parar de falar porque está ali no momento do parto. Então, todos têm responsabilidade. Então, assim, essa questão... e também as mulheres chegam, ela não chega, só em novela que acontece aquilo, que a mulher chega, ela não tem espaço para nada, já arrebenta a bolsa, já sai menino escorregando, isso é só em novela, a gente sabe disso. Então, não é bem assim, não. E informação, para mim, né, jurista que sou, informação apenas no momento do parto já fere aí a livre vontade do paciente. Por quê? Porque essa mulher já está abalada por hormônios, né, por dor,
e ela não tem o discernimento total e amplo para tomar uma decisão naquele momento, né, no momento do parto. Então, assim, você advogada que pega um caso que tem lá o termo de consentimento informado no momento do parto, rebata ele. Rebata ele. Rebata ele e fala que o médico teve a oportunidade, por exemplo, no pré-natal, de informar ela de forma mais adequada, tá? Então, vai lá, corta e faz episiotomia no momento do parto, isso aí, consentimento viciado, beleza? Então, assim, aprendam a ver os requisitos desse termo de consentimento para você utilizar esse tipo de argumentação ao nosso favor. Eu não estou dizendo que não deve informar no momento do parto. Não, deve informar. Só estou falando que se você, advogada, precisar rebater um consentimento dado, por exemplo, no caso de episiotomia, no dia do parto, no momento do parto, você tem argumentação plausível para rebater esse termo de consentimento. Então, como a gente já tem muitas palestras falando sobre violência obstétrica, né, e a gente já está meio que esfolada já desse assunto nessa aula, né? Então, eu vou passar para o foco da minha aula hoje, só dei uma pincelada. O foco da minha aula é agentes da violência obstétrica, beleza? Isso daqui é uma foto de episiotomia, né? Na última aula eu passei, eu vi todas essas frases com vocês, de várias fotos de um trabalho artístico, né? De uma fotógrafa muito famosa. E então eu vou repassar essa parte, né? Daqui isso é só retratando exatamente o que é violência obstétrica, uma episiotomia naquele nível. As frases, né, humilhantes que a mulher escuta, fica quieta, frouxa, na hora de fazer foi bom, não reclama, né? Então, silenciar os momentos do parto ao nível, por exemplo, de se você gritar, eu vou te abandonar aqui, né? Então, realmente tem várias situações aí agressivas, né, que a mulher passa. Então, gente, todas essas violações acarretam tipo de responsabilidade, que não é o tema dessa aula, mas vou falar de forma superficial, tá? Responsabilidade civil, tá? Então, nesse caso, será indenizado, por exemplo, uma reparação, né? Um dano estético, no caso de episiotomia, uma indenização por dano moral, né? E também temos as responsabilidades criminais, que muitas vezes esquecidas, são esquecidas pela advocacia, pelos advogados. Por quê? Porque se foca muito nessa questão de ou erro médico, indenização de dano moral, violência obstétrica por si só, e se esquece da parte criminal. Por exemplo, amarrar uma mulher, submeter ela à dor, a procedimentos necessários. Isso pode ser configurado maus tratos. Também fazer com que a mulher faça ou deixe de fazer algo que não tem autorizadora por lei, também pode ser constrangimento ilegal. A única excludente para esse caso é caso de risco de morte. Então, nos demais casos que não há risco de morte, sim, pode configurar constrangimento ilegal. Crimes contra a honra, né, injúria, difamação, que depende do que configurar ali, né? Lesão corporal, sim, gente. Lesão corporal, episiotomia feita de rotina é considerado, por exemplo, uma mutilação genital. Alguns casos, omissão de socorro, a mulher chega, a maternidade não quer receber, ou a mulher às vezes está no banheiro, o médico simplesmente fala, não vou participar desse parto no banheiro, o bebê começa a nascer, ela fica sem assistência. Violência arbitrária, aquele caso de Manaus lá, né, o pessoal está falando lá que é lesão corporal e tal, agressão e tudo mais, né? Isso também configura uma violência arbitrária. Violência arbitrária só se tem como agente funcionário público, tá? Ele é um tipo especial para funcionário público. Então, assim, mas, por exemplo, levou tapa do médico, alguma coisa assim, nesse sentido que configura violência, lê lá o artigo da violência arbitrária, tá? Homicídio também, gente. No direito médico, a gente tem um caso muito comum, que é quando o médico, ele, por algum motivo aí, ele perde ele deixa de praticar algo que deveria fazer, né? Ele perde aí a hora de ouro, né? A gente se assemelha esse caso a casos, por exemplo, que você tá na doutrina, né, no caso, você tá embriagado, você pega o volante, tá? E vai dirigir embriagado. Se você atropelar alguém ali, você vai responder por homicídio. E quando você faz isso, sabendo que está embriagado, obviamente, né, e atropela alguém, você vai responder por homicídio na forma dolosa, que é a intenção, tá? Dolo eventual. Então, assim, quando o médico, por exemplo, fala, não, eu tive lá, por exemplo, fiz um parto cesariana, essa mulher começa a ter uma complicação pós-parto, o médico foi para casa dormir, ele foi chamado e demorou muito para chegar, e essa mulher morreu. Gente, homicídio, tá? Pode responder sim por homicídio. Então, isso, claro, vai ser verificado por processo criminal,
Mas nós temos aí esses tipos que são que a gente precisa pontuar, tá? Então, gente, quem pode ser o agressor no caso de violência obstétrica, né? Quem pode ser agressor? Esse agressor. Eu trouxe aqui essa foto para exemplificar que esse é um médico, é o justo médico que viralizou esse vídeo, né? Essa é uma parturiente lá de Manaus. Esse médico, ele agrediu essa moça. Essa moça é uma adolescente, tá? E ele agrediu essa moça e o debate ficou médico-paciente, médico-paciente. E todos os artigos que eu ando lendo de violência obstétrica nesses anos todos, eu vejo muito essa questão do agressor e vítima, tá? E aí a gente tem uma complicadora aí. Por quê? Porque o agressor, esse médico, por exemplo, ele não chegou, isso daí aconteceu, parece que foi em 2017, o vídeo só se tornou público um ano depois, entendeu? Então demorou muito tempo para se tornar público. Aí esse médico por acaso chegou, olha gente, eu me rendo. No outro dia que ele fez isso, exemplo, ele bateu na delegacia e falou, gente, eu me rendo, eu sou médico do hospital público tal, eu vou agora me entregar porque eu agredi ontem uma mulher que estava em trabalho de parto. Alguém já escutou uma história assim? Obviamente não. Por quê? Porque um agressor, ele nunca vai se entregar voluntariamente. Ele não vai produzir provas contra ele mesmo. Inclusive, é um direito dele de não produzir prova contra ele mesmo, se entregar. Ele tem direito de defesa, né? De se defender. Inclusive, ele pode mentir e não é penalizado por isso. Então, o agressor, ele nunca vai se entregar. Ele nunca vai produzir prova contra ele mesmo. Então, por parte do agressor, você não alcança esse combate, certo? Não alcança esse combate. E por parte da vítima? Todos esperam, e é um discurso muito comum entre os advogados, de falar que essas mulheres sofrem violência obstétrica, chega em torno, o pessoal fala de 25%, mas é muito mais, mas as mulheres, não é que eles não usam essa palavra, mas o discurso é como se fosse culpabilizar a vítima por não denunciar. Do tipo, eu sou descrente, sofre violência obstétrica, mas na hora de fazer o processo, fazer a denúncia, deixa pra lá, né? Então, a gente tem muito esse discurso, inclusive, é muito comum na advocacia. Então, o que eu te falo? Realmente vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo porque a mulher, quando ela tem um parto, principalmente um parto violento, ela acabou de sofrer ali uma violência sexual, tá, gente? Violência obstétrica é considerada violência sexual durante esse processo reprodutivo da mulher, tá? Reconhecida pelo MPF, inclusive, como violência sexual, tá? Então, quando você, por exemplo, fala de violência sexual em casos de estupro, né? Apenas 10% em caso de estupro, essa mulher leva a denúncia adiante. Porque aquilo é muito dolorido para ela, doloroso para ela. Então, obviamente, essa mulher, ela não vai denunciar. Porque ela chega, primeiro, a um trauma muito grande que ela passou, é um desrespeito grande, ela já não tem forças. E aquela mulher, antes do parto é uma, depois do parto é outra. Se nasce ali uma mãe, certo? E aí, ela tem toda uma adaptação de rotina pós-parto. E aí, a gente ainda incrementado aí a cerejinha do bolo, uma depressão pós-parto, baby blues, né? Então, mas aquela rotina frenética da mãe estar assim, com olheira, né? Com aquela coisa, assim, mal dormida. Você acha que ela vai pensar em processo, vai pensar em denúncia? E aí, ela tem ainda aquele apoio familiar de falar, deixa isso pra lá, o bebê nasceu com vida. Você tá vivo, olha que maravilha, que bebê mais bonitinho, lindo, tá lá aquela fofurinha mesmo que acabou de nascer e tal. E ela acaba deixando pra lá. Até porque ela nem tem rede de apoio e as familiares acreditam até que esse médico foi um anjo. É muito comum médicos que fazem várias intervenções ser endeusados pelos familiares. Né? Ele salvou o bebê nasceu roxo. Mal sabe ele que todo bebê nasce roxo, né? Coitados. Então, assim, não tem justificativa nenhuma, é realmente uma cultura de não questionar o ato médico. É uma cultura. Então, a gente está em xeque-mate, gente. Quem que vai ganhar e levar isso para frente? Não vai. Nós vamos ficar aqui, meia dúzia de advogado, violência obstétrica, não, processa, e aí, gente, isso vai andar? Não. E eu tô falando que é mentira? Não, teve, sei lá, 300 e poucas denúncias recentemente de violência obstétrica. Entendeu? Não se faz mesmo, você está falando de milhares de mulheres que foram violadas.
E por que eu estou explicando só a questão da psicológica e fática de por que isso não vai para frente. E é por isso que eu acredito que a Ruth colocou essa aula aqui no nosso cronograma para que vocês expandam a visão. Então, a gente tem outras formas de combater a violência obstétrica, incluindo outras questões. Eu vou explicar como. Quando a gente fala de violência obstétrica, a gente não está falando apenas de dois agentes, né? No caso de duas partes, o agressor e a vítima. Quando acontece insultos, gritos, maus tratos, má assistência, intervenções não autorizadas, cesáreas não indicadas, a gente não tem apenas a parturiente e aquele profissional de saúde ali que fez essa violência. Não só profissional de saúde, gente, tá? Pode ser, por exemplo, um segurança de maternidade, tá? A primeira violência obstétrica que eu presenciei, tá? Eu tava ali na hora, foi um segurança de maternidade que eu acompanhei uma gestante em um hospital. Ela tava pausando ali para dar uma respirada entre as contrações no corredor, e o segurança chegou e falou: pode ficar aqui não. E ela falou assim, mal conseguia respirar, se quer falar, e ela olhou pra ele assim, do tipo assim, velho, eu não acredito que você tá fazendo isso comigo, eu tô aqui tendo uma contração do caramba, assim, sabe, você tá me impulsionando a andar aqui nesse corredor, um corredor grande, gente, não era nada estreito, até porque não pode ser estreito, justamente porque é previsível que há essas duas passagens, né, ou de mais pessoas ali naquele corredor. E aí ele falou, não pode ficar aqui, e ela falou assim, eu vou caminhar, mas eu vou caminhar no meu tempo. E aí ele falou, não, você não pode ficar aqui, não pode demorar passando nesse corredor, eu vou pegar uma cadeira de rodas. Ela falou, eu não consigo sentar. E aquele cara ficou ali azucrinando essa mulher, a gente teve que levantar a voz ali para poder aquele cara insuportável parar com aquilo. Então, assim, quem era esse cara? Era apenas um segurança de maternidade. Então, a gente às vezes tem muita fantasia de que a violência obstétrica só se faz, é efetivada por meio de profissionais de saúde. Não é verdade, tá? Também, qualquer agente ali da maternidade, algumas pessoas até suscitam que familiares podem fazer a violência obstétrica, né? E alguns, aí nessa parte, há uma divisão aí, sabe? Uma divisão de opiniões falando que, nesses casos de familiares que fazem a violência doméstica, ela se enquadra já na Lei Maria da Penha, tá? Por ser violência familiar, né, doméstica, e não violência obstétrica. E eu acredito que seja um recorte, tá? E esse daí a gente pode debater mais a fundo em outras oportunidades. Mas é bom pontuar que existe essa outra opinião, tá? Entre a classificação aí da violência obstétrica doméstica, no caso, né? Então, em razão dessa mulher estar grávida, ela sofre violência obstétrica pela recepcionista, pelo estagiário, pela administração e também pela instituição, tá? Nós temos aí, dentro da violência obstétrica, além das violências interpessoais, né, que é essa questão dos xingamentos, da agressividade verbal, a tortura psicológica que a mulher sofre e tudo mais, também temos a violência institucional. Caso este que eu comentei com vocês, que é a cidade de Trindade, por exemplo, é uma bruta violência institucional. Não se faz partes normais, vaginais, na cidade cesárea. Então, toda a instituição e o sistema daquela cidade faz efetiva a violência obstétrica, porque não permitem que essas mulheres tenham escolhas numa cidade toda da via de parto vaginal. Ah, Valéria, mas é questão de estrutura. Não é questão de estrutura, gente, é questão de direitos humanos, tá? Essa mulher que entra, que é de Trindade, quer ter um parto vaginal, ela tem que sair de sua cidade em trabalho de parto para ser admitida em uma cidade, em uma outra cidade. Então, ela sofre de cara peregrinação, que fere também uma lei federal, porque a mulher ela tem direito de estar vinculada à maternidade que vai parir, tá? Então, e ter ciência disso. Então, quando ela sai de uma cidade, sei lá, tem que andar quilômetros, né, para poder chegar na maternidade. Se fosse, por exemplo, um parto já, ela vai parir dentro do carro, não do visto, se esse bebê precisa de assistência. Então, a gente não pode naturalizar e justificar com falta de estrutura, até porque essa cidade, ela recebe verba para isso, né, do SUS. Só um minuto.
Então, a gente tem aí alguns agentes que, além desses que eu falei, que são os diretos, né? A gente tem alguns agentes diretos. Quem são eles, gente? Olha aqui, eu gosto muito dessa foto, por mais que ela está aí em espanhol, a gente entende, né? Essa questão, assim, do pano de fundo nessa imagem, que eu acho muito interessante. E agora eu mostro para vocês, aqui, nesse fato prático, quem são os agentes omissos, tá? São os famosos enfermeiros, assistentes, ou até outros médicos, pediatras, que às vezes assistem, né? Ou o próprio obstetra, que às vezes o pediatra, o anestesista comete a violência obstétrica, ou o enfermeiro, tá? E o, sei lá, o obstetra presencia isso, ou vice-versa, ou que às vezes é o anestesista, ou o próprio enfermeiro, e por aí vai, né? São as pessoas que assistem e ficam omissas. E aí, o que não se sabe, né? O que não se sabe, de fato, é que os agentes omissos também têm responsabilidade ética, tá? Porque eles não podem acobertar e ser coniventes com esse tipo de situação. Então, a primeira coisa que eles podem ser responsabilizados, sim, é pela essa omissão, né? E permitir, porque, em primeiro lugar, tanto o enfermeiro quanto o médico, ele tem que estar atento à assistência adequada. E a assistência adequada é toda ela, tá? E ele também ele não pode acobertar, não é ético acobertar, ser conivente com um profissional agressor, tá? Então, assim, ele pode responder por essa omissão, tanto de forma ética, e só que ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Eu trouxe aqui para vocês o dilema do bonde, tá? Algumas de vocês já devem conhecer aí o dilema do bonde, que se trata de um bonde desgovernado, né? Que está vindo em direção dessa uma pessoa ou dessas 1, 2, 3, 4, 5. De fato, se esse rapaz que está aqui na manivela não faz nada, esse bonde vai atacar aqui essas 5 pessoas. Mas ele tem a opção de jogar o bonde e atacar apenas esse ser aqui, tá deitado. E muitas das vezes, na violência obstétrica, o que se acontece, né, em geral, o que acontece é que ele não faz nada. Quando o agente omisso não faz nada, ele está atacando e matando a coletividade. Então, eu gosto de exemplificar com o dilema do bonde, para vocês terem noção do que realmente acontece. E isso é muito importante, às vezes, levar esse dilema do bonde para fazer palestras dentro de um hospital, porque aquelas pessoas que naturalizam essa omissão, elas vão se dar conta com essa imagem, que é bem ilustrativa, de que realmente está matando a coletividade. E por que está matando a coletividade? Porque violência obstétrica, ela é um caso de agravo de saúde pública, tá? Ela tem proteção especial. Por quê? Porque nós, como mulheres, somos protegidas por tratados internacionais. Então, nós não podemos ser vítimas de violência em decorrente de algum aspecto do nosso gênero. E gestar é exclusivo biologicamente da mulher. E se nós sofremos violência obstétrica por estar gestante, por gestar, sim, é uma violência de gênero, tá? Então, quando ele não age, né, o agente omisso não age para jogar esse bonde, para punir, né, quem realmente, de fato, tem responsabilidade, essa omissão dele está gerando toda essa sensação de impunidade. E quando se tem impunidade, gente, fomenta mais ainda a violência, tá? A gente tem aí uma teoria chamada teoria das janelas quebradas, que algumas pessoas interpretam da seguinte forma: existia uma equipe fez um estudo, colocou um carro num bairro nobre e colocou um carro num bairro mais pobre, assim, de uma cidade, tá? E ficou lá dias, e tanto no bairro nobre quanto no bairro mais simples, né, mais assim, considerado violento, esse carro lá sem ser mexido, sem ser roubado e tudo mais. Depois eles fizeram um segundo experimento e observaram. Eles quebraram uma janela, tá? Eles quebraram uma janela.
No bairro mais pobre, nossa senhora, depenaram o carro, sabe? E no bairro mais nobre, também depenaram o carro. E eles entenderam, algumas pessoas interpretam essa questão da teoria como a seguinte coisa. Ixi, eu não sei o que eu fiz aqui. Interpreta da seguinte forma, de que quando há uma janela quebrada e não acontece nada, essa pessoa não foi punida, isso incentiva demais a fazer o mesmo. Incentiva mais ainda essa agressividade, essa violência, tá? Então, quando não se tem essa punição, até as próprias mulheres falam, não vou entrar com uma denúncia no CRM, por exemplo, porque não vai dar em nada. Não vou entrar para movimentar um processo judicial, porque o próprio perito judicial vai ser corporativista e ele vai defender aquele médico, se realmente acontece. Só que, se a gente passa pano tanto para o médico quanto para o perito, por exemplo, que às vezes dá um laudo positivo, favorável para o assistente de saúde, para o profissional de saúde, e a gente não pune sequer o perito, porque o perito ele tem responsabilidade, né? Nos meus processos, quando o perito faz alguma cagada desse jeito, vai todo mundo pro pau, vai todo mundo. Inclusive o perito do judicial, que tem a obrigação de ser imparcial, e ele foi parcial. E explica pro A mais B porque ele deve ser punido de forma ética. E esse perito, ele vai começar a gastar com advogado, porque ele precisa fazer uma defesa administrativa no CRM, por exemplo. Ele precisa se defender e ele corre, por exemplo, o risco de ser punido porque vai proteger um colega. Então, esse tipo de situação vai deixar os peritos, inclusive, mais alertas, né? Que as coisas não são assim como foram antigamente, né? Então, como advogados, nós temos que estar muito atentas a essa janela quebrada. Nós temos que deixar as janelas intactas, tá? Justamente para que não tenha essa sensação de impunidade, para que isso se naturalize ao ponto de deixar eles à vontade e fazer o que bem entender, zombar aí da justiça, tá? Então, muitas das vezes, essa impunidade, essa forma de não direcionar esse bonde para combater esse agente, o agente agressor, ele vem movido pelo medo de ser perseguido, por exemplo, ausência de canal de denúncia de forma segura num hospital, porque fulano de tal foi denunciar um médico e foi despedido, ou foi denunciar um médico ou um enfermeiro protegido e tal, e ele sofreu perseguição nessa maternidade, entendeu? Então, esse corporativismo, esse medo, essa insegurança, essa cultura nociva, né, faz com que o agente fique acomodado no lugar que ele sempre esteve, que nunca aconteceu nada, entende? Então, quando você fala de salvar essas pessoas, a coletividade, você está falando de monitoramento. Você está falando de boas práticas, de revisão de processos, de cultura de segurança, de auditoria. Tá? Isso dá trabalho, isso custa. Nós temos aí a Resolução 3 de 2013 da Anvisa, que fala, por exemplo, de segurança do paciente. E muitas das vezes, o que acontece na violência obstétrica são infrações legais. E essa falta de revisão de processo, de monitoramento, né, de estar sempre melhorando, de ter um canal de denúncia seguro, por exemplo, ela faz com que o sistema na maternidade fique falho. Tá? E isso não é como se diz, uma novidade, gente. Isso é uma obrigação, por exemplo, da instituição, tanto particular quanto pública, de revisar e cuidar da segurança desse paciente. Nós temos aí a Resolução 3 também, que é de 2008, da Anvisa, né, que ela fala sobre as boas práticas. Ela fala sobre o processo operacional assistencial do parto. Inclusive, a própria resolução de 2000, Resolução 36, perdão, eu falei 13, né? Resolução 36 de 2008, tá? As duas são 36, tá? Eu acho que eu errei o número aqui. A própria Resolução 36 de 2008, ela estende a presença do acompanhante na fase de acolhimento. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem maternidades consideradas boas que não permitem a presença do acompanhante na fase de acolhimento. Tá? Ela está violando aí a lei do acompanhante, a 11.108, ela não fala na fase de acolhimento. E eles se respaldam nisso. Mas ao falar isso, né, se respaldar na lei 11.108, eles estão violando, cometendo uma infração sanitária, que é ferindo essa resolução 36 de 2008. Então a gente tem que estar muito atenta, porque às vezes a gente pesca alguns fundamentos legais em outras leis.
tá? Essas leis paralelas, né? Essa legislação paralela, uma resolução, no caso. Então, é isso. E quando você volta aqui para essa figura dos agentes omissos, a gente consegue responsabilizá-los. Como eu falei, eles podem cometer falta ética, né? Por exemplo, um agente, um médico ou um enfermeiro que se submete a atender em um hospital que se sabe que ele não tem atendimento por meio de Libras e ele recebe uma gestante, uma parturiente surda, e ele atende ela e faz o parto porque é uma situação de emergência e tudo mais, ele pode ser responsável de forma ética. Por quê? Porque ele tem o dever, ele tem o direito de apontar as falhas da instituição. E ele sabe que a comunicação é um pilar essencial para um bom atendimento e uma boa assistência. Então, quando é previsível que se chegue uma mulher surda para ser atendida no plantão, porque é previsível, nós sabemos que dentro da população, milhares, milhões de pessoas, né, se tem pessoas surdas. E todos nós sabemos que existe a lei da acessibilidade. E o direito à comunicação, né, ele é um direito de acessibilidade das pessoas surdas. Então, quando ele opta por ser omisso nesse caso, e ele atende, mas eu tenho que dar um melhor, eu estava ali, eu dei melhor assistência, mas ele atende e essa mulher surda se sente ofendida, ela pode denunciar ele, a instituição, por ferir a lei de acessibilidade, por exemplo. E nesse caso, sim, ele foi omisso. Ele foi omisso de forma prévia, porque ele não cumpriu o dever dele de apontar as falhas, é um direito dele de apontar as falhas, inclusive ele não pode ser punido por isso. Entende? Então, a gente tem que começar a fazer essa interpretação de todas essas leis de forma com foco, com olhar para a VO, foco na violência obstétrica. E aí eu falo mais, tá? Quando você tem, por exemplo, a questão de violência obstétrica, você está falando, como eu disse, um agravo de saúde pública, porque isso vai deixar sequelas físicas nessa mulher e também sequelas psicológicas. Tá? Então, e essa mulher ela tem proteção especial por força de tratados internacionais, Convenção de Belém do Pará, a CEDAW, e também a proteção à maternidade e tudo mais. E a gente tem uma lei muito especial, que inclusive foi tema de debate essas semanas passadas agora, por causa de um veto do Bolsonaro, que é a Lei 10.778 de 2003. Tá? Tanto no âmbito público como no privado, as instituições de saúde, elas têm o dever de fazer uma notificação compulsória. Da mesma forma que se notifica, por exemplo, quando a criança chega com um indício de maus tratos, tá? Quando essa mulher que foi violentada, a instituição ela tem que notificar, e isso não acarreta a violação do sigilo do prontuário, porque essa notificação ela tem todo um procedimento e se preserva aí o sigilo. Tá? Em caso de aborto, por exemplo, também tem essa notificação. E isso não quebra aí o sigilo, porque tem todo um procedimento especial. Então, quando essa lei, quando você lê ela, você vai tentar pensar assim, em casos de, sei lá, violência geral. Mas se você, de forma atenta, deixa eu abrir ela aqui para fazer a leitura com vocês da Lei 10.778, eu acho muito importante. Porque é uma questão de interpretação, é você ler o que não está escrito, o que está escrito, mas não é óbvio, né? Se você ler ela aqui, é uma lei de 2013, muito pouco falada. Vou abrir ela aqui, deixa eu ver como faço aqui para expandir. Vou abrir ela agora, gente. Já está aqui, deixa eu ver como é que eu compartilho essa tela com vocês. Peraí, show. Gente do céu, como é que eu faço? Bom, vou confiar que vocês vão abrir comigo. Acho que eu achei aqui, peraí. More. Share computer. Esse aqui. Tá aqui.
Mônica, eu tô compartilhando aí a lei 10.778. Não chega pra mim. Chegou? Chegou? Chegou. Tá. Então, gente, essa aqui é uma lei que estabelece a notificação compulsória em todo o território nacional em caso de violência contra a mulher, tá? Violência obstétrica é uma violência de gênero, porque quem pode sofrer ela é apenas a mulher, e ela sofre ela por um fato biológico que só a mulher pode gestar. Então, sim, é uma violência de gênero, tá? Então, se você verificar aqui, entende-se quando entender-se-á que a violência contra a mulher inclui violência física, sexual e psicológica, e sim a violência obstétrica se enquadra nesses requisitos, ela pode sim ser física, sexual e psicológica, tá? E aqui a outra coisa que ela fala que é muito, muito importante é a questão no artigo 2º, deixa eu ver aqui, deixa eu achar a parte que ela fala. Que tenha ocorrido, olha só, esse inciso 1, tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor tenha convivido no domicílio, isso aqui tá, violência doméstica, né, no caso. Agora, que tenha ocorrido na comunidade, e no caso dela, no caso, é em caso da comunidade. E agora aqui, tá, eu não tava achando porque tava à frente aqui a janelinha. Mas olha, tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus tratos, tráfico de pessoa, prostituição, sequestro, assédio sexual no local de trabalho, bem como nas instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar. Então, nós estamos falando da comunidade, tá? A violação, entre outros, qualquer tipo de violência que seja feita em estabelecimento de saúde. Então, sim, a violência obstétrica deveria tá, ser objeto de notificação compulsória. E quando você inobserva essa lei, ela é possível de punição, tá? É um caso de violação de lei sanitária, tá? Que envolve essa questão, porque isso daqui deveria ser controle no país. Por que eles fazem essas notificações compulsórias? Para ver o que está acontecendo, colher dados e tomar ações, fazer políticas públicas para isso. Então, isso é muito sério, tá? Isso daí é interesse público. E quando eles não fazem notificação compulsória sobre violência obstétrica, os agentes domícios ficam, né? Isso não deve ser viver do agressor, porque ninguém vai produzir prova contra ele mesmo. Eles estão cometendo aí essa violação. Isso deveria ser responsabilizados por isso, tá? Por violar legislação que tem essa questão sanitária, né? Para preservar a coletividade, no caso. E tem mais, gente. Quando a gente está falando de violência obstétrica ocorrido em estabelecimento de saúde público, tá? Nós temos aí a questão de algumas leis, por exemplo, a Lei 8.112 de 90, que se coloca o dever de promover a apuração da imediata regularidade. Vou compartilhar com vocês também essa outra lei. Deixa eu colocar aqui o artigo 143 para vocês verificarem. Apareceu aí, Mônica? Artigo 143? Apareceu? Tá. Então, o artigo 143 dessa lei, ele fala que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado a ampla defesa. Então, essas pessoas que estavam lá assistindo a violência obstétrica acontecer, são os agentes omисsos, e eles não fizeram nada, eles estão cometendo aí, sim, a infração desse artigo 143, tá? E tem mais. Quando ele tem essa obrigação, que é um dever dele, né? Uma obrigação legal, e ele não faz, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício constitui ato de improbidade administrativa. Está onde, gente? Está na Lei 8.429 de 92, artigo 11. E aí eu vou mostrar para vocês que isso é um fato. Aqui eu vou colocar aqui para ficar mais facinho, para vocês não terem trabalho de abrir essa lei, tá? Aqui. Constitui ato. Abriu, Mônica, para vocês? Abriu. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública ou qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade da instituição. E, notadamente, tá, a gente tem aqui no inciso 2º
retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, se ele tem a obrigação de incidir de ofício esse processo administrativo, essa sindicância, e não faz, ele incorre, sim, em ato de improbidade administrativa. E tem mais, isso daqui vai ser uma cerejinha do bolo. Aqui, ó. Isso daqui é específico do caso de mulher surda, tá, gente? Ato de improbidade também. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade prevista na legislação. Então, isso também é ato de improbidade. Quando eu sempre falo para as mulheres surdas, eu falo para elas que elas não estão pedindo favor, elas estão pedindo cumprimento de lei, tá? Parece que a gente sempre está implorando pelo óbvio, né? A gente tem que parar com isso. Então, a gente tem aí essas cerejinhas do bolo, né? Para vocês entenderem como pressionar para a gente modificar esse quadro, né? Então, quem vai fazer essas apurações? O Ministério Público. Nós, por exemplo, se tem um caso de violência obstétrica consolidado, a gente fazer um esforço a mais, às vezes até cobra um pouco a mais de porcentagem honorários, para a gente conseguir fazer esses procedimentos de forma conjunta, tá? Que são essas outras apurações. E para que a gente faz isso, gente? A gente faz isso para quebrar essa cultura de naturalidade, de naturalização da violência contra a mulher. Ah, não, eu não vou fazer e tá tudo bem, a sociedade me aceita, porque eu não fiz nada, eu não posso fazer isso porque eu vou ser perseguido. Agora a gente não tá falando mais de perseguição, meu amigo. Nós estamos falando que você vai cometer aí infração sanitária, e infração sanitária, quando se faz uma infração sanitária, você cai na lei de descumprimento de lei sanitária, que você pode incorrer em multa, alguns casos até fechar o estabelecimento, e por aí vai, tá? Então, quando você fala, por exemplo, de ato de improbidade, essa pessoa pode sofrer sanções também, inclusive até perda do cargo, dependendo da situação, se for muito grave. Então, o agente omisso ele tem que sair dessa situação de conforto, porque ninguém fala dele. E nós, advogados, realmente ficamos muito focados ali na parte civil e esquecemos dessas outras partes, né? Que são essas responsabilidades. Por exemplo, laqueadura, por exemplo, se for a laqueadura, quando ela é feita fora dos parâmetros legais, a instituição ela pode sim responder por multa e muito mais. Isso já está previsto na própria legislação. Então, a gente começar às vezes até ao majorar um pouco os honorários contratuais, prevendo que será feito esse trabalho paralelo, tá? Porque isso é importante, por uma questão até social, né? Para a gente quebrar essa cultura de aceitação da violência contra a mulher, essa violência institucional, cultural que nós sofremos. Então é isso, a aula de hoje basicamente foi para quebrar um pouco do que nós temos presenciado, né? Que sempre se fala apenas em agressor direto ou o agressor quando é uma instituição, né? No caso, o hospital, uma violência institucional aí, ou colocando essa responsabilidade nas costas da vítima mais uma vez. Então, essa aula de hoje é um pouco mais para expandir e vocês, advogadas, você que está me assistindo, profissional de saúde, começar a entender como ampliar esse debate, para que realmente a gente consiga ter efetividade no combate à violência obstétrica. Quero deixar aqui o meu muito obrigada. Deixa eu verificar se a Ruth está aqui ainda. E agradecer a presença da doutora Mônica, que está aqui com a gente. Dá um oi para elas aí, Mônica. Oi, gente. Deixa o microfone. Eu tô sim. Tá, deve ter aparecido o seu oi aqui no meu, que você está aqui do lado. Mas é isso. Um prazer imenso. Muito obrigada por tudo. E espero vocês aí num outro encontro que a gente vai falar sobre direitos humanos, tratados internacionais. E espero também, em breve, dar uma aula mais sobre provas e mais essa prática da advocacia. Ei, voltei! Eu tô aqui, Valéria. Desliga não, peraí. Eu gostei muito... Peraí, Catarina. Eu gostei muito da aula. Achei incrível. Toda vez que Você tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Toda vez que eu ouço você falar, é sempre uma aula e é sempre alguma coisa que eu não sei. E quando eu acho que eu sei, eu menos sei. Então, assim, eu fiquei aqui te ouvindo enquanto eu tô aqui pintando aqui com a minha filha aqui. Mas são coisas assim que cada vez que você fala, você traz um conhecimento, você traz uma coisa diferente.
Aí eu fico pensando, gente, eu devia ter feito isso naquele processo, por que que eu não fiz, meu Deus do céu? Então, assim, ainda bem que agora a gente tem você, e aí eu posso fazer meus processos e pedir sua consulta antes, para dar tudo certo. E aí o escritório de vocês aí está ricamente abençoado, com a Mônica, com você, com vocês que estudam tanto sobre direito médico, sobre violência obstétrica. E é uma honra ter vocês aqui no Nascer Direito. Vocês engrandecem o conteúdo. E, assim, eu espero que as meninas gostem mesmo da aula, porque realmente foi incrível. E é isso, agradecer mesmo. E na quinta-feira a gente tem outra aula com alguém, que eu não sei mais quem é, mas aí a gente vai ver no cronograma. Muito obrigada, Ruth. Para mim é um prazer e é muito bom. Eu também aprendo muito por aqui. Com vocês. Um beijo para vocês. Espera aí que eu vou ligar a câmera aqui, porque tem alguém aqui.